A Lei Maria da Penha, que tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa hoje 17 anos. Em 2016, a luta de uma farmacêutica cearense agredida pelo marido inspirou a criação da norma que estabeleceu medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência e agravou as punições aos agressores. São quase 20 anos da Lei Maria da Penha. O que é que mudou? O que é que a sociedade, a população, o poder público ainda precisa avançar diante dessa problemática? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos a advogada especialista em direito penal e processual, a Josiara Bernardes, que é engajada também, já tem uma história quando se fala nessa pauta, né, doutora? Quando se fala nessa pauta de combate à violência contra a mulher. Estamos recebendo a doutora para nos trazer mais informações e principalmente como é que você, homem, mulher, pode também abraçar essa bandeira. Doutora, boa tarde para a senhora. Seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Obrigada. Quando a gente fala desses 17 anos da Lei Maria da Penha, né, são quase 2 décadas que a gente vem acompanhando toda essa luta de a sociedade entender que a gente precisa dar um basta quando se fala de agressão contra a mulher, de uma sociedade machista, patriarcal. A senhora, enquanto pessoa que tem uma história nesse movimento, a gente conseguiu avançar, doutora, nesses 17 anos? A gente precisa ainda caminhar muito para a gente ter essa mulher de uma forma segura dentro dessa sociedade? Eu acredito que nós avançamos só pelo fato de ter uma legislação. Quando a gente tem uma pressão internacional para que a gente consiga produzir uma lei e aí vem a Lei Maria da Penha para o nosso ordenamento jurídico, a gente já dá o primeiro passo no avanço. Porque até antes da legislação da Lei Maria da Penha, não existia a consideração jurídica ali dentro de uma lei, de um instrumento legislativo que reconhecesse e criminalizasse essa violência. Então, o primeiro avanço começa aí. E a gente só tem a continuar e estamos continuando. Todavia, ainda temos muito que avançar. Hoje a gente observa a quantidade de casos que são registrados, não só em Picos, mas aqui na região. Quase que toda semana as nossas equipes de reportagem trazem um caso de violência doméstica, agressão contra a mulher, casos de feminicídio, tentativa de feminicídio. Agora, na semana passada, a gente acompanhou a prisão de um homem aqui em Tainópolis, quase 20 anos casado com a companheira. Ela vivia dentro de um relacionamento abusivo, chegou um momento que ela deu um basta a essas agressões, pediu a separação, só que ele não aceitou. Um homem que, na visão dele, ele entendia que essa mulher era uma propriedade dele. E qual foi a tomada de ação dele? Tentar matá-la, esfaqueada. A gente consegue observar, doutora, um aumento desses casos ou a gente consegue observar essas mulheres tendo consciência de que elas precisam procurar ajuda? Porque a gente observa que nos últimos anos aumentou muito e prova disso é a nossa cobertura de quase semanalmente, pelo menos de 2 a 3 casos, só aqui na região de Picos. Quando você pega essa perspectiva e faz um recorte do Piauí, esses números se tornam alarmantes. Aumentou os casos ou aumentou o número de denúncias? Eu acredito que aumentou o número de denúncias. Porque se nós pegarmos, por exemplo, as nossas avós e perguntarmos sobre relacionamento, elas vão ter uma outra perspectiva. Elas vão nos informar de uma aceitação da tomada de decisão pelo esposo, pelo marido. E já nessa nova geração a gente não tem isso. Nós temos mulheres que estão se empoderando, tomando suas decisões e assumindo a frente. Seja como mães solos, por exemplo, seja ali na tomada de igualdade das decisões dentro do núcleo familiar. Nós temos mulheres indo para o mercado de trabalho. Essa ida para o mercado de trabalho provoca uma independência financeira. E a mulher ela passa a se tornar consciente do seu papel na sociedade. Consequentemente, não aceita a abusividade, não aceita as violências que antes eram tidas como normais no seio familiar.
E aí elas passam a procurar as autoridades competentes, passam aí às delegacias e relatar caso venha a sofrer alguma violência. Então é um misto de informação com denunciação. Doutora, a gente observa que nesses 17 anos da Lei Maria da Penha, avançou-se muito também as políticas públicas voltadas para essa pauta desse combate à violência contra a mulher. Pegando o exemplo de Picos, a gente hoje tem uma delegacia especializada nesse assunto para acompanhar, investigar esses casos de violência doméstica, tentativa de feminicídio, feminicídio. Temos uma viatura própria para fazer o atendimento a esse tipo de ocorrência. E hoje, dentro da delegacia regional aqui em Picos, a gente tem a Sala Lilás, onde por muito tempo a gente encontrava uma mulher vítima de agressão e que ela, dentro de uma sociedade que olhava para ela com aquele olhar machista, ainda colocava ela como se ela fosse a vilã, a culpada. E essa mulher ficava inibida de pedir socorro, de pedir ajuda. Você imagine uma mulher que foi vítima de violência, está com hematomas, está envergonhada de toda aquela situação e ela ser exposta a uma central de flagrantes junto com outros casos. E para isso veio a Sala Lilás, onde essa mulher tem um atendimento especializado, diferenciado, com a ajuda de psicólogo, assistente social, uma equipe formada por mulheres, onde ela não precisa adentrar a central de flagrantes. Hoje, para você que passa ali no canto da várzea, o acesso à Sala Lilás, a mulher não precisa nem entrar pela porta principal da delegacia regional. Mesmo diante desses dispositivos, ainda falta políticas públicas para a gente, de fato, ter, de forma concreta, toda essa rede de assistência, ou muitas vezes ela acontece mais na teoria do que na prática? O aparelhamento estatal é um instrumento importantíssimo na luta contra a violência doméstica, na luta contra a violência contra a mulher como um todo, né? E aí, porque quando a gente fala em violência contra a mulher, não existe só a doméstica, existe outros tipos, como, por exemplo, no ambiente de trabalho, a violência obstétrica. Então, o aparelhamento estatal, estruturado, pronto para receber, ele já consegue produzir um avanço, consegue produzir acessibilidade. Porque eu, enquanto vítima, preciso estar confortável para adentrar aquele espaço, para chegar até aquele espaço e me sentir recepcionada e não acontecer a revitimização, como a gente chama. E aí vem profissionais de preferência que essas delegacias tenham mulheres à sua frente, sejam atendidas por delegadas por uma questão de gênero. A gente precisa também falar sobre educação, sobre as discussões de gênero nas escolas. A gente precisa falar, por exemplo, sobre a conscientização de crianças. Por que crianças? Porque elas serão os futuros adultos. Elas conseguirão levar o diálogo, o debate para dentro de casa, para, por exemplo, pais, mães que não tiveram acesso, vão plantar a dúvida. Então, são os grandes disseminadores desse conhecimento. Eu acredito muito que a gente tem profissionais, principalmente aqui na cidade de Picos, nós temos profissionais preparados para receber essas mulheres. Mas a gente sim precisa avançar, porque o machismo ele vai estar se estruturando, se reestruturando dia após dia para continuar a existir. Nós temos uma posição de privilégio. Quando eu estou em um local de privilégio, eu quero manter esse local. Eu não quero romper, eu não quero furar com essa bolha, eu não quero sair. E eu vou procurar todas as estratégias para me manter nesse local. Consequentemente, as violências vão mudando. Não existe só uma forma de violência. E eu vou me adaptando para produzir violências àquela mulher. Se é mais fácil, por exemplo, reconhecer a violência física, pois o machismo ele vai caminhar para uma violência de difícil reconhecimento, que é a violência psicológica. Isso são estruturas de existência. E aí, os profissionais, eles precisam estar passando por cursos de reciclagem.
de readaptação na contramão da ocorrência dessas violências. Então, a estrutura física deve acontecer, deve estar preparada, devemos falar também de casas de abrigos, por exemplo, mas a gente também precisa falar sobre preparos contínuos desses profissionais. A senhora tocou num ponto que é muito pertinente, que a gente sabe, toda essa rede de apoio, as autoridades, as forças de segurança engajadas nesse verdadeiro movimento da gente combater esse câncer que infelizmente está muito preso dentro da sociedade, mas a senhora tocou num ponto importante, que seria educar as crianças, que serão futuros adultos. De uma forma bem didática, doutor, eu acredito que é falar para o seu Francisco, a dona Maria que está acompanhando agora o Jornal de Picos, que tem uma criança em casa, que ele precisa educar principalmente também os homens. A gente sabe que existem algumas mulheres também que infelizmente têm essa visão conservadora, machista e patriarcal, mas é importante a gente dialogar com os meninos, as crianças, para que eles não cresçam homens agressores, com potencial de agressão contra uma mulher. É importante que os pais eles tragam para si também essa responsabilidade. Eles precisam educar os seus filhos, entendendo que os meninos eles têm que respeitar a mulher. Que eles precisam entender que quando eles crescerem, que eles tiverem as suas esposas, que as suas esposas não são propriedades deles. E é um trabalho que precisa ser feito dentro de casa também. Exatamente. Educação nada mais é, nessa seara, ensinar o respeito, ensinar a liberdade, ensinar que cada um é possível e é detentor de capacidade de tomada de decisões. Então, se eu ensino o meu filho que ao chegar na escola, ele pode sentar em uma cadeira, mas que ele não pode tomar a cadeira da colega por ela ser mulher, eu já estou promovendo a educação de gênero. Se eu ensino para o meu filho que ele não pode bater, não pode empurrar naquela colega por ela ser mulher, eu já estou contribuindo também com o diálogo. Então, ensinar o respeito para uma criança é discussão de gênero, é educação de gênero. Quando eu ensino para o meu filho para ele respeitar o seu corpo e respeitar o corpo do outro, de não tocar, de não permitir ser tocado, eu também estou contribuindo com essa discussão. Futuramente, esse homem, ele não vai, por exemplo, cometer uma violência sexual, porque ele sabe do respeito com o seu corpo e ele sabe que deve produzir o respeito com o corpo do outro. Importantíssimo essas informações, alerta para você que está acompanhando agora o nosso telejornal da hora do almoço, que a gente vai conseguir ter essa virada de chave, a gente vai conseguir avançar nessa sociedade menos machista, menos patriarcal, conseguindo reduzir também esses casos de violência contra a mulher e, infelizmente, os casos de feminicídio, que o Piauí também tem um alto índice desses números, fazendo essa educação dentro de casa. E a gente já passou da hora de começar todo esse trabalho educacional com as crianças desde pequenos. Nós conversamos com a advogada, a doutora Joiciara Bernardes, trazendo informações para a gente nesta segunda-feira, 7 de agosto, dia em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos. Doutora, eu queria agradecer a entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço de promover esse diálogo. Boa tarde para a senhora. Boa tarde.